Quantas vezes você já foi julgado pela aparência antes mesmo de abrir a boca? Quantas barreiras invisíveis existem entre o que somos e o que os outros acreditam que somos? A história que você está prestes a conhecer revela como um simples momento pode virar de cabeça para baixo todas as nossas certezas sobre identidade, pertencimento e respeito. A manhã estava pesada no Complexo da Penha. O sol lutava para atravessar a névoa que pairava sobre as casas coladas umas nas outras, criando um labirinto de vida intensa e resistência cotidiana. Ali, cada dia começava cedo, com o movimento das pessoas que desciam e subiam as ladeiras carregando sonhos, responsabilidades e a força necessária para mais um dia. Rafael Santos caminhava pela rua principal com passos firmes, mas sem pressa. Usava uma camiseta preta simples, bermuda jeans desbotada e tênis que já haviam conhecido muitos caminhos. Aos 34 anos, tinha o porte atlético de quem mantinha a disciplina física como parte da vida, não apenas do trabalho. Os braços definidos carregavam algumas tatuagens que contavam histórias, algumas de juventude, outras de profissão. Ele parou na padaria do seu João, cumprimentando com um aceno familiar. A mesma padaria onde comprava pão desde criança, quando sua avó o mandava descer o morro com uma nota amassada na mão e a promessa de que voltaria em segurança. "E aí, Rafa, como está a dona Conceição?" perguntou seu João, já separando os 2 pães franceses que Rafael sempre levava. "Firme e forte, seu João. Ontem mesmo estava reclamando que eu não passo lá direito." O padeiro sorriu. Conhecia aquele garoto desde pequeno. Via ele crescer, se formar, sair para trabalhar todo arrumadinho nos dias de semana e voltar nos fins de semana com aquela roupa despojada, como se quisesse se reconectar com suas raízes. Rafael pagou e saiu, guardando o troco no bolso. Era sábado, seu dia de folga, e tinha prometido à avó que passaria para consertar a torneira da cozinha que estava pingando. Nada demais. Apenas um neto cuidando da pessoa que o criou depois que perdeu os pais ainda criança. A rua estava movimentada. Crianças brincavam de pique-esconde entre as casas. Algumas mães estendiam roupas no varal. E o som do pagode vinha de uma casa mais acima. Era a trilha sonora de um sábado normal, daqueles que não aparecem no noticiário, mas que compõem a vida real de milhões de brasileiros. Foi quando Rafael ouviu o barulho do motor se aproximando devagar demais para ser apenas passagem. Virou-se e viu a viatura da polícia militar subindo a ladeira. 2 policiais dentro, olhares atentos vasculhando cada movimento na rua. Não era incomum. Aquela área recebia rondas regulares, especialmente nos fins de semana. Mas alguma coisa no ritmo daquele carro dizia que não era só patrulhamento de rotina. O veículo parou exatamente na altura onde Rafael estava. A porta se abriu e desceu o primeiro policial, um homem branco, loiro, de uns 28 anos, com aquele andar característico de quem quer mostrar autoridade. O segundo demorou um pouco mais para sair. Negro, mais velho, talvez uns 40 anos, com uma expressão mais cautelosa. "Ô, meu irmão, vem cá!" chamou o primeiro, fazendo um gesto para que Rafael se aproximasse. Rafael parou onde estava. Não se aproximou, mas também não recuou. Manteve a postura ereta, os olhos firmes. "Bom dia, oficial. Posso ajudar em alguma coisa?" O tom de Rafael era respeitoso, mas não submisso. Havia algo na sua forma de falar, na postura, que não se encaixava completamente no perfil que muitos policiais esperavam encontrar naquele ambiente. "Documentos?" disse o policial loiro, estendendo a mão. "Posso perguntar o motivo da abordagem?" Rafael mantinha as mãos visíveis, sem gestos bruscos, mas sua voz tinha a firmeza de quem conhecia seus direitos. O policial mais novo franziu a testa. Não estava acostumado a ser questionado, mesmo educadamente. "Rotina. Verificação de documentos é normal aqui.
O segundo policial, que havia se mantido mais afastado, deu alguns passos à frente. Havia algo na expressão dele que mostrava desconforto com a situação, como se pressentisse que aquela abordagem não era necessária. Marcos, disse baixinho para o colega, talvez seja melhor. Deixa comigo, Sérgio, interrompeu o mais novo. Rafael tirou a carteira do bolso traseiro, movimento lento e deliberado. Retirou o RG e estendeu para o policial. Rafael Santos, leu o policial em voz alta, como se o nome precisasse de confirmação. Mora onde? Aqui mesmo, com minha avó, Rua de Cima. O policial olhou o documento, depois olhou Rafael, depois olhou o documento novamente, como se algo não se encaixasse na sua lógica interna. O que faz da vida? Era uma pergunta que carregava muito mais peso do que parecia. Rafael sabia disso, o policial também. Trabalho. Trabalha com quê? Segurança. Não era mentira. Também não era a verdade completa. Mas Rafael havia aprendido que às vezes as pessoas não estavam prontas para a verdade completa. O policial mais novo devolveu o documento, mas não se afastou. Continuou observando Rafael como se estivesse tentando encontrar algo errado. Essas tatuagens... Começou a falar, apontando para o braço de Rafael. Foi quando o clima mudou. Rafael estava com uma camiseta que deixava parte dos braços à mostra. Várias tatuagens eram visíveis, mas uma em particular chamava a atenção. No antebraço direito, parcialmente coberta pela camiseta, aparecia parte de uma caveira. Pode arregaçar a manga? Pediu o policial, agora com um tom mais sério. Rafael respirou fundo. Sabia que aquele momento chegaria. Sempre chegava, de uma forma ou de outra. Lentamente, puxou a manga da camiseta para cima. A tatuagem se revelou por completa. Uma caveira com duas pistolas cruzadas embaixo e acima, em letras góticas, a palavra Bopi. O policial mais novo deu um passo para trás instintivamente. O mais velho se aproximou mais, os olhos fixos na tatuagem. Você, começou Marcos, a voz embargada. Sou o cabo Rafael Santos Bopi, disse Rafael, a voz calma, mas carregada de autoridade natural. 12 anos de corporação, atualmente lotado no Batalhão de Operações Especiais. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sérgio, o policial mais velho, levou a mão ao queixo como se finalmente as peças de um quebra-cabeças se encaixassem. Por isso, murmurou, a postura, a forma de falar. Marcos estava visivelmente desconcertado. Sua expressão mudou completamente, passando da autoridade imposta para algo entre constrangimento e confusão. Cabo, eu não sabia... Claro que não sabia. Rafael colocou a manga de volta no lugar. Porque você me viu como mais um jovem negro na favela que precisava ser investigado. A frase caiu como uma pedra na água parada. Não é isso, tentou se defender Marcos. Então me explica. Rafael cruzou os braços, mas manteve o tom controlado. Qual foi o motivo da abordagem? Que atitude suspeita eu estava tendo? Comprar pão numa padaria onde sou conhecido desde criança? O policial mais novo não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não era uma resposta que pudesse verbalizar. Sérgio deu um passo à frente. Cabo Santos, peço desculpas pelo constrangimento, disse com um tom respeitoso. A abordagem foi inadequada. Rafael olhou para ele. Reconhecia naquele homem algo familiar. A experiência de quem já havia passado por situações similares, talvez do outro lado. Sargento? Perguntou Rafael, notando as patentes na farda. Sargento Sérgio Almeida, 18 anos de PM. Eles se olharam por um momento. Uma comunicação silenciosa entre dois homens negros que conheciam as complexidades de vestir a farda em um país onde o uniforme nem sempre protegia da cor da pele. E você, soldado? Rafael se virou para Marcos. Quanto tempo de corporação? 2 anos, senhor. Senhor, Rafael quase sorriu. Há 5 minutos eu era meu irmão. Engraçado como as coisas mudam quando a informação completa aparece.
Marcos baixou os olhos. Eu cometi um erro. Você cometeu vários erros. Rafael não estava sendo cruel, apenas educativo. O primeiro foi presumir que eu representava uma ameaça baseado em estereótipos. O segundo foi abordar sem justificativa plausível. O terceiro foi insistir numa postura agressiva, mesmo quando ficou claro que eu não era uma ameaça. O silêncio se estendia. Algumas pessoas na rua começaram a notar a conversa, mas mantinham distância respeitosa. Cabo Santos, disse Sérgio, gostaria de fazer um convite. Rafael levantou uma sobrancelha. Nossa unidade tem um programa de palestras para novos policiais sobre abordagem comunitária. O senhor estaria disposto a compartilhar sua experiência? Rafael considerou a proposta. Olhou para Marcos, que ainda parecia processar toda a situação. Depende, disse finalmente. Qual é o objetivo real? Ensinar técnica ou ensinar humanidade? As duas coisas. Então talvez, mas com uma condição. Qual? Que seja um diálogo, não um monólogo. Que os soldados possam fazer perguntas, expor dúvidas, falar sobre seus medos e preconceitos, porque fingir que eles não existem não resolve nada. Sérgio assentiu. Concordo plenamente. Rafael se virou para Marcos. E você? O que acha da ideia? O jovem policial hesitou. Eu gostaria de entender melhor. Como é a experiência do senhor? Era uma pergunta desajeitada, mas sincera. Como é ser um policial negro que mora na favela onde trabalha? Rafael completou a pergunta que Marcos não conseguiu formular. Sim, Rafael pensou por um momento. É complicado, porque você precisa provar sua competência todos os dias. Para os colegas que duvidam se você merece estar ali. Para a comunidade, que às vezes te vê como traidor. Para você mesmo, que às vezes se pergunta onde realmente pertence. Ele fez uma pausa. Mas também é necessário. Porque alguém precisa estar nas duas pontas da ponte. Alguém precisa mostrar que é possível ser polícia sem deixar de ser comunidade. Que é possível ter autoridade sem abrir mão da humanidade. Se essa conversa está fazendo você refletir sobre os desafios que enfrentamos quando julgamos pelas aparências, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias que nos fazem repensar nossas certezas. Porque a transformação social começa quando paramos para escutar, verdadeiramente escutar. A conversa se estendeu por mais alguns minutos. Rafael falou sobre sua trajetória, como entrou para a polícia, os desafios da formação, as primeiras operações, a dificuldade de conciliar o trabalho com a vida na comunidade. Marcos fazia perguntas, algumas ainda carregadas de conceitos equivocados, mas com genuína vontade de entender. Sérgio complementava com suas próprias experiências, criando um ambiente de diálogo que transcendia as hierarquias e os preconceitos iniciais. Uma última coisa, disse Rafael, já se preparando para se despedir. Soldado Marcos, você quer ser um bom policial? Quero, senhor. Então aprenda a ver as pessoas. Não os estereótipos, não as suas expectativas, mas as pessoas reais. Porque no dia que você precisar da confiança da comunidade para resolver um caso importante, não vai ser o seu poder de polícia que vai te ajudar. Vai ser a sua capacidade de ser humano. Rafael estendeu a mão para os dois policiais. Espero que nos encontremos em circunstâncias melhores na próxima vez. Eles apertaram as mãos com respeito mútuo. Enquanto a viatura se afastava, Rafael retomou seu caminho em direção à casa da avó. Mas agora carregava consigo a certeza de que aquela conversa havia plantado uma semente. Marcos dirigia em silêncio, claramente processando tudo o que havia acontecido. Aprendi alguma coisa hoje, disse finalmente. O quê? Perguntou Sérgio. Que eu tenho muito a aprender ainda. Isso é um bom começo, o encontro da tarde. Mais tarde, naquele mesmo sábado, Rafael estava na casa da avó terminando de consertar a torneira quando ouviu uma batida na porta. Rafa, tem alguém aí perguntando por você,
gritou Dona Conceição. Ele desceu as escadas e encontrou Sérgio na porta, agora em roupas civis. Sargento, tudo bem? Cabo, desculpa incomodar em casa, mas queria fazer uma proposta mais concreta sobre aquela palestra. Dona Conceição apareceu com 2 copos de refrigerante. Entra, rapaz. Não fica aí na porta. Sérgio sorriu e entrou. A casa era simples, mas impecavelmente organizada. Fotos de família nas paredes, uma estante com livros e troféus de Rafael, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Sua avó? Perguntou Sérgio. Me criou desde os 8 anos. E sempre soube que você queria ser policial. Dona Conceição riu. Esse menino sempre quis proteger todo mundo. Desde pequeno metia o bedelho quando via alguém sendo injustiçado. Eu falava, Rafael, você vai se meter numa encrenca grande um dia. E se meteu-se, brincou Sérgio. Só nas encrencas certas, respondeu Rafael. Os 3 conversaram por quase 1 hora. Sérgio falou sobre sua trajetória, sobre os desafios de ser um policial negro numa corporação ainda predominantemente branca, sobre a necessidade de formar novos policiais com uma mentalidade diferente. O que eu tenho em mente, disse Sérgio, não é só uma palestra, é um programa continuado, um grupo de discussão onde policiais experientes de diferentes origens possam compartilhar experiências com os novatos. Rafael ficou interessado. E o comando apoiaria isso. Já conversei com o coronel. Ele está aberto à ideia, especialmente depois de alguns casos recentes que geraram problemas para a corporação. Como o de hoje? Como o de hoje? Rafael pensou por um momento. Teria que ser num espaço neutro, não na unidade, não na favela. Um lugar onde todos se sintam à vontade para falar a verdade. Concordo. Que tipo de lugar você sugere? Tem um centro comunitário aqui perto. O pessoal de lá sempre quis fazer uma ponte melhor com a polícia. Talvez seja uma oportunidade. Sérgio anotou a informação. E o soldado Marcos? Ele demonstrou interesse genuíno. Demonstrou, mas interesse não basta. Tem que estar disposto a ser desconfortável, a questionar suas próprias certezas. Você acha que ele está? Rafael pensou no jovem policial, na forma como suas expressões mudaram durante a conversa. Acho que sim, mas só vamos saber de verdade quando ele estiver numa sala com outros policiais negros, mulheres, LGBTs, pessoas de diferentes origens. Aí vamos ver se a abertura é real ou só conveniência. A primeira reunião, 2 semanas depois, o Centro Comunitário do Complexo da Penha recebia uma reunião inusitada. 12 policiais, alguns veteranos, outros novatos, de diferentes origens étnicas e sociais, sentados em círculo numa sala simples, sem hierarquias visuais. Rafael chegou poucos minutos antes do horário marcado. Marcos já estava lá, visivelmente nervoso. Cabo, obrigado por aceitar fazer isso. Vamos ver se no final você ainda me agradece, disse Rafael, mas com um meio sorriso. Sérgio abriu a reunião. Pessoal, estamos aqui para falar sobre algo que raramente discutimos abertamente. Como nossas experiências pessoais influenciam nossa forma de policiar. A primeira rodada foi de apresentações. Cada um falou brevemente sobre sua trajetória, suas motivações para entrar na polícia, seus desafios. Tinha de tudo. Um policial branco de classe média que queria fazer a diferença. Uma policial negra que cresceu na periferia e via a corporação como oportunidade de mudança social. Um soldado nordestino que enfrentava preconceito regional. Uma sargento LGBT que lidava com discriminação velada. Quando chegou a vez de Rafael, ele foi direto ao ponto. Meu nome é Rafael. Sou cabo do BOPE há 12 anos. Cresci aqui no Complexo da Penha. Fui criado pela minha avó depois que meus pais morreram num acidente. Entrei para a polícia porque queria mostrar que é possível servir e proteger sem perder a conexão com a comunidade. Ele fez uma pausa. Mas também entrei porque estava cansado de ser olhado com suspeita sempre que saía da favela.
Pensei que a farda ia me proteger desse olhar. Descobri que às vezes até aumenta. O silêncio que se seguiu era pesado, mas não desconfortável. Como assim? Perguntou Marcos. Porque para alguns colegas, eu nunca vou ser policial o suficiente. Sempre vou ser o cara da favela. E para alguns na comunidade, eu nunca vou ser comunidade o suficiente. Sempre vou ser o policial. Uma jovem soldado levantou a mão. Cabo, como você lida com isso? Sendo excelente no que faço, sendo irrepreensível na conduta, sendo melhor que a média porque sei que não tenho direito ao erro. Rafael olhou ao redor da sala. Mas isso é exaustivo. Não deveria ser assim. A conversa foi ganhando profundidade. Outros policiais começaram a compartilhar suas experiências de discriminação, preconceito, mal-entendidos. Marcos falou sobre sua abordagem com Rafael, sobre como percebeu que havia agido baseado em estereótipos. Eu olhei para ele e vi o que esperava ver. Um jovem negro numa favela que devia estar fazendo algo errado. Não vi um colega de profissão em seu dia de folga. E por que acha que isso aconteceu? Perguntou Sérgio. Marcos hesitou. Porque é assim que fui treinado. Não explicitamente, mas as orientações sempre eram para ficar atento a determinados perfis em determinadas áreas. E que perfis são esses? Insistiu Rafael. Jovens negros, principalmente em áreas de risco. Mas eu estava numa padaria comprando pão, não numa boca de fumo, disse Rafael sem agressividade. Qual era exatamente o risco que eu representava? Marcos não teve resposta. Uma policial mais velha se manifestou. Cabo Rafael, posso fazer uma pergunta difícil? Pode. Como você se sente quando precisa fazer abordagens na própria comunidade onde cresceu? Rafael respirou fundo. É complicado, porque eu conheço aquelas pessoas. Sei que muitas estão lutando honestamente para sobreviver. Sei que o traficante de hoje pode ser o garoto que jogava bola comigo ontem. Ele pausou. Mas também sei que meu trabalho é necessário. Porque as primeiras vítimas da violência são as pessoas da própria comunidade. A Dona Maria, que não pode ir à farmácia de noite. O seu João, que tem que fechar a padaria mais cedo. As crianças que não podem brincar na rua. E como você equilibra isso? Perguntou Marcos, tratando cada situação individualmente, não chegando com a cabeça feita. Conversando antes de agir, lembrando que por trás de cada suspeito tem uma história, uma família, sonhos e medos como qualquer um. A reunião se estendeu por mais de 2 horas. No final, todos concordaram em se encontrar novamente na semana seguinte. Quando estavam saindo, Marcos se aproximou de Rafael. Cabo, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você não ficou revoltado comigo? Eu te tratei mal, te desrespeitei. Rafael olhou para o jovem policial. Porque raiva não constrói ponte. E ponte é o que precisa entre polícia e comunidade, entre pessoas de origens diferentes. Entre quem nasceu com privilégio e quem teve que conquistar cada degrau. Mas não foi injusto? Foi. Mas injustiça é parte da minha realidade desde que me entendo por gente. A diferença é que agora eu tenho escolha. Deixar que isso me torne amargo ou usar isso para ensinar. Escolhi ensinar. Marcos estendeu a mão. Obrigado por escolher ensinar. Rafael apertou a mão. De nada. Mas agora a responsabilidade é sua, de não esquecer, de não voltar ao automático, de questionar suas próprias reações quando estiver na rua. Prometo que vou tentar. Não tente, faça. Meses depois, o programa de encontros do grupo havia se tornado regular. Outros policiais começaram a participar, alguns resistentes no início, outros curiosos, alguns genuinamente interessados em mudança. Rafael se tornou uma espécie de mentor informal, não apenas para Marcos, mas para vários jovens policiais que estavam começando a carreira. Um sábado, ele estava novamente na casa da avó quando recebeu uma ligação. Cabo Rafael, aqui é o soldado Marcos. Oi, Marcos. Tudo bem? Tudo. Só queria te contar uma coisa.
Hoje fiz uma abordagem diferente. Como assim? Estava na Zona Sul, patrulhamento de rotina. Vi um jovem negro correndo na rua, roupa de exercício, fones de ouvido. Meu primeiro impulso foi parar e abordar. Rafael ficou atento. E aí eu lembrei da nossa conversa. E pensei, que atitude suspeita ele está tendo? Correr, usar fones de ouvido, ser jovem e negro? E deixei ele passar. Continuei patrulhando. 10 minutos depois, encontrei ele parado numa praça, alongando. Cumprimentei, puxei conversa. Era um universitário fazendo Cooper antes de ir para o trabalho num sábado. Rafael sorriu do outro lado da linha. E se tivesse abordado? Teria constrangido um rapaz que estava apenas se exercitando. Teria reforçado estereótipos. Teria sido mais um policial que confirma que jovens negros não podem correr na rua sem serem suspeitos. E o que você sente sobre isso? Que ainda tenho muito a aprender, mas que já comecei a desaprender algumas coisas ruins. Depois que desligou, Rafael ficou pensando na conversa. Mudança real não acontecia de um dia para o outro, mas acontecia. Uma pessoa de cada vez, uma situação de cada vez, uma escolha de cada vez. Dona Conceição apareceu com um café. Era quem? Um colega de trabalho. Naca parecia contente. Estava. Esse seu trabalho de conversar com os policiais novos está dando certo? Rafael olhou para a avó, a mulher que o ensinou que dignidade não se perde nunca, não importa onde você nasça ou como o mundo te trate. Está, avó. Devagar, mas está. Bem que eu dizia que você ia se meter numa encrenca grande. Ela sorriu. Mas essa é das boas. O encontro final. 6 meses depois do primeiro encontro entre Rafael e Marcos na rua, o centro comunitário estava lotado. O programa havia crescido, incorporando não apenas policiais, mas também lideranças comunitárias, educadores, jovens da região. Rafael estava na frente da sala, não mais apenas como participante, mas como um dos coordenadores do projeto. Pessoal, disse ele, olhando para as mais de 50 pessoas presentes. Quando começamos isso, a ideia era simples: fazer com que policiais e comunidades se vissem como pessoas, não como estereótipos. Ele pausou, observando rostos conhecidos na plateia. Marcos estava lá, agora mais confiante, participativo. Sérgio havia sido promovido e levado a experiência para outras unidades. Outros jovens policiais de diferentes origens também estavam presentes. Descobrimos que a mudança é possível. Não é fácil, não é rápida, mas é possível. Porque, no fundo, todos queremos a mesma coisa: segurança, respeito, dignidade. Uma jovem da comunidade levantou a mão. Cabo Rafael, o senhor acha que daqui a alguns anos não vamos mais precisar desses encontros? Rafael pensou na pergunta. Acho que sempre vamos precisar de espaços de diálogo. Porque o preconceito não é um vírus que você toma vacina uma vez e fica imune. É um condicionamento social que precisa ser questionado constantemente. Ele olhou para Marcos. Mas também acho que a próxima geração de policiais vai entrar na corporação com uma mentalidade diferente. E isso já é uma vitória. Marcos se levantou. Cabo, posso falar uma coisa? Claro, eu quero agradecer. Não só por não ter me denunciado naquele dia, não só por ter aceito me ensinar, mas por ter acreditado que eu podia mudar. Ele olhou para a plateia. Há 6 meses, eu era um policial que via suspeitos onde deveria ver pessoas. Hoje, ainda estou aprendendo, mas já sei que meu papel não é confirmar preconceitos. É proteger e servir. Todos. A plateia aplaudiu. Rafael sentiu uma emoção que não esperava. Não era orgulho pessoal, mas algo maior. A sensação de que pequenas mudanças podem gerar transformações significativas. Uma última coisa, disse ele quando os aplausos cessaram. Esse trabalho não é sobre culpa,
Não é para fazer ninguém se sentir mal pelo que pensou ou fez. É sobre responsabilidade. A responsabilidade que todos temos de construir uma sociedade onde a cor da pele, o lugar onde você nasceu, a roupa que veste, não determinem como você vai ser tratado. Ele olhou ao redor da sala. Cada um de vocês que está aqui hoje se torna multiplicador dessa ideia. Cada vez que questionam um estereótipo, cada vez que tratam alguém com dignidade independente da aparência, cada vez que escolhem ver a humanidade antes do preconceito, vocês estão mudando o mundo. E mudança, completou Sérgio, se levantando também, é o que a sociedade precisa. Uma pessoa, uma conversa, uma escolha de cada vez. O evento terminou com pequenos grupos, continuando as conversas. Policiais trocando contatos com moradores, jovens da comunidade interessados em conhecer melhor o trabalho policial, pontes sendo construídas onde antes havia muros. Rafael estava guardando seus materiais quando se aproximou dele uma senhora que ele não conhecia. "Moço, posso falar com o senhor?" "Claro, senhora. Meu neto quer ser policial. Ele é negro, nasceu na periferia, igual ao senhor. Eu sempre tive medo, sabe? Medo dele sofrer preconceito, medo dele não ser aceito, medo dele..." Ela pausou. "Mas vendo o seu trabalho, vendo como o senhor conseguiu fazer essa ponte, eu estou começando a acreditar que é possível. Que ele pode ser policial sem deixar de ser quem ele é." Rafael olhou para a senhora. Viu nos olhos dela o mesmo medo e esperança que sua avó devia ter sentido anos atrás. "Senhora, diga para seu neto que o caminho não vai ser fácil, que ele vai ter que ser melhor que a média, que vai enfrentar resistências, mas diga também que ele não está sozinho, que tem gente lutando para que a polícia seja um reflexo real da sociedade que ela serve." Ela sorriu. "Vou dizer sim, e vou dizer que se o Rafael conseguiu, ele também consegue." Quando Rafael saiu do centro comunitário naquela noite, a rua estava silenciosa, mas era um silêncio diferente daquele sábado de 6 meses atrás. Era o silêncio de quem sabe que algo mudou. Não tudo, não para todos, mas alguma coisa. E às vezes, alguma coisa é suficiente para começar uma transformação maior. Histórias como a do Rafael nos mostram que a mudança social não acontece em grandes atos heróicos, mas em pequenos momentos de coragem, diálogo e humanidade. Se você acredita que o respeito e a dignidade devem ser direitos universais, se inscreva no canal e compartilhe essas reflexões com quem também quer construir pontes onde hoje existem muros. Porque a transformação que queremos ver no mundo começa nas escolhas que fazemos todos os dias, na forma como olhamos, como julgamos, como tratamos o outro. E você, que ponte vai escolher construir hoje?